Fala, meus queridos e minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de Elon Musk. Elon Musk fez uma postagem no Twitter falando mal do ateísmo, fazendo a mesma coisa que Olavo de Carvalho faz naquele livro chamado O Jardim das Aflições, certo? É exatamente a mesma tese. Por quê? Porque o Olavo de Carvalho não é um filósofo, é um pateta, e ele copia as coisas que foram feitas nos Estados Unidos. O Elon Musk está repetindo isso, e eu vou colocar em tela para mostrar para vocês do que se trata. Outro assunto que a gente vai falar é sobre violência revolucionária, porque no mesmo lugar onde eu achei esta mensagem, que é no Reddit, porque o Twitter não existe no Brasil por enquanto, eu vi também que caiu um vídeo meu lá conversando sobre violência revolucionária, sobre o que eu tinha falado, sobre não fazer piada e etc, etc, está gerando um debate em um grupo do Reddit a partir disso, e eu acho que isso é absolutamente interessante, porque a gente vai dar um aspecto para a gente falar de democracia de verdade. Democracia de verdade. Os princípios da democracia enquanto digamos assim, enquanto pressupostos elementares de quando surgiu a palavra de origem grega, quais são os pressupostos que teriam na democracia grega, sendo que a democracia grega é uma democracia que tinha escravismo, né, colocado, e para a gente entender de que maneira isso é copiado para o mundo moderno, sendo que não é a mesma coisa do mundo antigo, e como ainda assim, mesmo com hoje, a gente acha que escravidão é errado nas instituições, é legalizado como errado, etc, 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 ainda assim tem pressuposto lá no escravismo que não tem aqui de inclusão e de participação. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, podendo participar, então, podendo dialogar com os comentários que estão sendo feitos lá no Reddit sobre o que eu apresentei, etc, etc e tal. A gente não vai brigar com ninguém, certo? A gente não vai brigar com ninguém, a gente vai fazer exatamente o apontamento, talvez para tentarem entender melhor o que eu quis dizer, no sentido exatamente de esclarecer o que eu quero dizer em relação a isso. Algumas conversas foram feitas lá, de que, sei lá, se você pegar tirinhas da União Soviética, teria piada com violência, qualquer coisa assim, etc, etc. E aí é como se eu estivesse dizendo para todo mundo tem que ser Lênin, porque Lênin isso, Lênin aquilo, não sei o que vai ser mole. Eu não vou brigar com isso, eu só vou apresentar o ponto, né? Esclarecer um pouco mais o ponto, etc. Tá bom? Então, primeira coisa, eu quero mostrar para vocês o Elon Musk no Reddit, certo? No Reddit, isso aqui é um post do Elon Musk. Cadê? Não abre, não. É isso, não abre, não está abrindo a. É porque o X não abre aqui, né? Então eu não consigo clicar e ir para o X, mas você consegue ver aí, né? Você lê inglês? Se você não lê inglês, você está errado, né? Vamos aprender inglês, né? Vamos aprender inglês. No ensino médio era para você ter aprendido inglês. Você está errado? Claro que não, porque a gente tem problemas no sistema de educação nacional, ainda mais nessa última geração que a gente teve, etc, etc, etc. Mas o certo seria que você aprendesse inglês. É isso, certo? Isso é importante. Então, veja, está escrito assim: o ateísmo deixa um espaço vazio que a religião secular tomou o local. O que eles estão querendo dizer? Eles estão fazendo uma comparação, porque eles são antimarxistas, né? Então, tudo que está de fundo aqui, tudo que está de fundo, está claramente de fundo, é uma discussão muito simples, porém sofisticada. É simples, porém sofisticada. O que acontece? O marxismo, em certa medida, por causa da juventude de Marx, etc, etc, está comprometido com a figura de Epicuro, sabe? Está comprometido com a figura de Epicuro. E, aliás, a imagem... A gente vai falar sobre a imagem aqui, mas é porque eu acho... Eu vou fazer uma propaganda, uma ideia da importância de a gente fazer guerra cultural, e aí eu apresento aqui a tal da caneca, que foi um colega que me mandou por e-mail, achei super fofo, aliás. Vou apresentar para vocês a proposta, né, de trabalhar na cultura, trabalhar economicamente na cultura. Tem uma galera que estava falando mal do Jones aí na internet, dizendo assim, mas... o que o Jones faz e esses outros youtubers fazem é descobrir uma economia da atenção para vender para um nicho específico. Eles estão ganhando dinheiro com isso. A gente vai debater isso um pouco para deixar muito claro que é óbvio que todos estão ganhando dinheiro com isso, e ainda bem que estão ganhando dinheiro com isso, o sistema é esse mesmo. E aí o importante não é você trabalhar e receber pelo trabalho que você está fazendo, é o que você faz com isso. Mas mais para frente a gente vai conversar sobre essas coisas. Essas coisas são realmente, assim, quase que jogar pérola aos porcos, que é uma coisa que eu não faço mais, né? Ficar tentando conversar com quem não está a fim de te entender, com quem está a fim de te sacanear, isso eu não faço mais, né? Não vou perder meu tempo com isso. Mas
O que eu quero apresentar é a conclusão desse tweet, o significado dele, etc, etc. Como é que ele é uma ideia, é uma tese simples, porém sofisticada. Sofisticada em que sentido? Sofisticada no sentido de que, mesmo que o cara não fale, ele está dialogando com uma discussão que, na verdade, está criticando uma tradição que está tentando falar assim, o materialismo ou o ateísmo, né? Porque, vão me desculpar, meus queridos, o materialismo tem que ser ateu. Certo? Vocês vão me desculpar, mas materialismo tem que ser ateu. Se você não entende isso, é porque você está usando um significado novo de materialismo, que está tudo certo também na sua ontologia, materialismo pode ser qualquer coisa, e etc e tal. Mas materialismo, originariamente é ateu, ele está atacando o materialismo quando ele ataca o ateísmo, ele está atacando assim, e ele está atacando a tradição, para dizer, fazer uma associação histórica muito safada, que é dizer, no final das contas, que, por exemplo, a Roma começou a dar errado e saiu da Roma República para uma Roma Império, que é uma Roma com um governo mais autoritário, uma Roma imperial, governo na mão de uma pessoa só, que aí tem uma briga do caramba pelo poder e tarará, vai dizer que Júlio César, no fundo, é epicurista, o que tem algum cabimento histórico, falar que Júlio César tinha o epicurismo como um dos seus valores, etc, etc, né, levantar essa hipótese, trabalhar com essa hipótese, etc, tem algum embasamento, mas aí o que eles querem dizer é que, portanto, Roma deu errado porque abandonou as questões espirituais, caiu no materialismo, e no materialismo pode tudo, materialismo é sexo, drogas em rock and roll, etc, etc. No fundo, é isso que está colocado, certo? Isso aí mesmo. Só dá para acreditar se você for materialista religioso, só dá para acreditar no Deus de Spinoza, enfim. Bom, mas aí tem outras ontologias, eu não vou discutir com as outras ontologias, eu só quero apresentar qual é a jogada disso aqui. Então, veja, ateísmo deixou um espaço vazio. Religião secular, por que isso ataca Júlio César? Por que de onde ele tira isso? Não é que esse idiota, o Elon Musk é um completo idiota, mas o que ele está reproduzindo, que já circula na cultura americana há muito tempo e que é repetido pelo Olavo de Carvalho, no Jardim das Aflições, é a tese de que... Por que o Júlio César é importante para compreender essa tese? Porque o Júlio César ele se torna um grande político. O primeiro papel que ele tem na política, o primeiríssimo papel do Júlio César na política, quando ele começa a ingressar na luta política, é como, digamos assim, é que eu esqueci o nome em latim dessa atribuição, esqueci mesmo, mas é uma atribuição que você é como se fosse o papa deles, de Roma Roma pré-imperial, né? Você tem uma espécie de papa ali, que eu esqueci o nome desse cargo, cara. Deixa eu ver se eu pesquiso aqui na internet rapidamente e acho, certo? Cargo romano, líder religioso, clássico. Deixa eu ver se eu acho assim. Vamos ver se eu dou sorte. Ai, Deus, não vou dar sorte, não. Mas tinha, vai, assim, porra, eu sou professor de história, eu estudo essa merda há 500 anos, eu só esqueci qual é o nome, tá? Mas tinha um cargo, alguém depois nos comentários, ou depois na pesquisa que eu jogo, não interessa. Mas tinha um cargo desse que era, não é patriarca, é Pontifex Maximus, obrigado, caceta. Eu adoro meu público, meu Deus do céu, muito obrigado, Leandro, você mora no meu coração, você é foda pra caralho. É isso, então tinha um cargo que se chamava Pontifex Maximus, que é simplesmente o sacerdote maior, né? Que a gente usa pontífice para o Papa por causa disso, né? Porque a religião católica não passa de uma religião de Estado romana, mas isso é um outro papo que a gente precisa ter depois, né? O negócio chama Pontifex Maximus. Então, a porta de entrada de Júlio César para a política foi a de pontífice máximo. O cargo de pontífice máximo é um cargo de religião de Estado. Então, para fazer essa associação, vão dizer exatamente isso. Olha só, Júlio César era epicureu, ele estava preocupado apenas com o seu próprio rabo, e ele fode a República Romana inteira por causa do interesse do próprio rabo, por causa dos princípios epicuristas, e a grande maneira de entrar na dominação é criar uma religião civil, né, e que faz a religião de Estado, etc, etc. A extrema-direita usa esse discurso, certo? Vamos falar sério? Vamos falar sério? A direita fascista moderna usa esse discurso porque o que acontece? O que a extrema-direita fascista sempre fez desde que existe fascismo na Itália? Eles apelam para o preconceito popular, entenderam? Sempre foi assim, desde o fascismo italiano. Eles apelam para o preconceito popular.
Ao apelar para o preconceito popular, eles querem chegar nas massas, que é uma coisa que normalmente o liberalismo não consegue fazer. Os fascistas conseguem, normalmente apelando para massas, contra preconceito, apoiando-se em preconceitos, contra certas forças políticas que existem em sociedade. Por isso que a Alemanha apela para o medo antijudaico, além de um monte de outros medos que existem na sociedade, mas o apelo é muito forte ali porque alguns grupos poderiam ter alguma força na política. E eles apegam alguns casos isolados, inclusive nos Estados Unidos. Como é que é o nome daquele cara que é rico nos Estados Unidos, que eles usam, que os fascistas contemporâneos usam para pegar para Cristo para caralho também, que ele é judeu? Então eles fazem isso porque os fascistas trabalham assim. Eles querem a base do fascismo, a base mais elementar é: eu perdi o liberalismo, eu não é o Soros, né? O fascista de plantão, ele tá sempre com o Soros na boca, né? Apelando exatamente porque, porra, tem um cara que é judeu, ele tem dinheiro, ele é rico e etc, etc, etc. Então você não vai, se o cara começou a falar isso, se ele começou a falar isso, pode colocar a tarja na cara dele na hora, fascista. Fascista. Porque ainda que ele não saiba, ele pode ser um fascista perdido, que ele não sabe o que ele está fazendo, o que eles estão fazendo é apelar para certos medos que estão no popular mesmo, eles sempre apelam para o popular, que é uma coisa que o liberalismo dificilmente consegue chegar, então eles apelam para o medo popular e criam esses inimigos em grupos minoritários. Então apela para o cara que é rico, para você dizer assim: olha como ele é rico, tenha medo dele porque ele é rico, ele é inimigo, ele não é você, ele nunca vai ser você, etc, etc, etc. E aí usa essa figura para atacar um certo grupo que está emergindo, mas que ainda é muito fraco. Então, veja, atacar o ateísmo é muito fácil, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente já conversou sobre isso várias vezes, o ateísmo é 1% da população, certo? O ateísmo é 1% da população. Então, eles vão sempre atacar o ateísmo, porque eles, além de tudo, os fascistas são covardes. Então, eles sempre atacam nas minorias que, por algum motivo, tem um quadro ou outro que é destacado na sociedade, e aí ele usa o quadro para atacar a minoria. Sempre eles vão apelar para isso, certo? Compreenderam isso? Então, como a gente tem uma atividade, depois da surgimento da laicidade, que é uma atividade de algumas pessoas se declarando ateus, sobretudo no século XIX, o movimento começa no século XVIII, mas ateus que batem no peito e falam: eu sou ateu mesmo, se tornar famoso, se tornar quadro importante na disputa política, é coisa do século XIX. Então, o ateísmo não existe de verdade enquanto fenômeno político antes do século XVIII, e ele só se consolida como uma força possível, ainda que pequena, mas alguma coisa assim que as pessoas acham relevante, acham importante, só no século XIX. Então, veja, apelar para o ataque ao ateísmo por parte do fascismo é, obviamente, vai ser o café com leite da galera. Então, aqui no Brasil, a gente tem menos de 1% de pessoas que têm coragem de se dizer ateus. Então, assim, a gente é o responsável pelos problemas do mundo? Porra, pelo menos que quem dera a gente fosse, né? Quem dera a gente tivesse poder suficiente para fazer merda para ser razão dos problemas do mundo. Então, assim, é uma canalice, assim, sem precedente isso aqui. Então, assim, deixa eu ver, porcentagem de ateus nos Estados Unidos. Aqui, ó, no passado, eu tô pegando uma notícia da BBC para mostrar para você. Eu tô lendo aqui em off, porque pouco interessa aqui a precisão do número exata, assim, a precisão assim, perfeita. Mas eu tô lendo a primeira notícia. Eu joguei esse texto que eu acabei de falar para vocês, e você tem uma notícia da BBC, deixa eu ver se eu acho a data, de 2022, que diz assim num trecho, né, que é o trecho que ele recorta quando você faz a pesquisa. Diz assim, ó: no ano passado, o Pew analisou a composição religiosa da população e revelou que o percentual de americanos sem religião, que não significa o mesmo que ateu, é 16% em 2007 e avançou para 29% em 2021. Veja, 29% é minoria, certo? É minoria. Sem religião, que não é a mesma coisa que ateus, certo? Então, um canalha desse sabe que quando ele faz isso, ele tá batendo na minoria, percebe? Você percebe? Eles estão batendo claramente na minoria. Tá bom? Tranquilo? Ficou de boa? Entendeu isso? Então, é um facho padrão. É um facho padrão. Quer dizer, facho padrão que eu estou dizendo é assim: o apelo dele no discurso público é sempre bater em minoria, pô. É sempre bater em minoria. É sempre bater em minoria para juntar os preconceitos populares para fazer uma base de apoio popular batendo em minoria. Certo? Então, veja, o ateísmo deixa um lugar vazio que a religião secular toma esse lugar, né? Ele toma esse lugar.